Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E com certeza trazemos informações para a gente poder colher 100 sacos por hectare de soja em qualquer clima, em qualquer solo, a nível de todo o Brasil. Então, sempre assuntos importantes no relacionados ao dia a dia e assim ao sistema de cultivo que a gente precisa chegar, ou que a gente precisa fazer para chegar em altas produtividades e resiliência. E hoje vai ser um tema importante, eu acredito, né, João e Matheus, que é uma dúvida que o pessoal tem muito, que é em relação primeiro a nutrientes, mas sim às fontes de nutrientes. Que hoje muda completamente, né, a quantidade absorvida, ou a própria eficiência, né, de cada fonte aí que a gente tem na linha de micronutrientes, de macronutrientes, entre outros, né? Na verdade, hoje a qualidade e a fonte importa muito, sim, na hora que a gente está comprando um produto, né? Então, hoje vamos falar bastante desse assunto que para o pessoal poder entender um pouquinho mais e cobrar as empresas fornecedoras de alguma coisa, né? Então, desde lá, a gente hoje pode falar de micronutriente, de fontes lá de boro, né, que hoje tem uma grande dúvida, né, das pessoas. E ainda mais agora que faltou um pouco de Ulexita no mercado, então veio um monte de coisa para dentro do mercado aí que a gente fica naquelas dúvidas, né, João Matheus? Então, né, vamos para mais essa aí, para a gente levar informação e trocar ideia aí para o agricultor, para os consultores aí poder melhorar o dia a dia e melhorar a produtividade. Perfeito. E lembrando que fazia, acho que um tempinho que nós não juntávamos os três aqui para gravar um podcast. Então agora tivemos muitos convidados, agora estamos com um cenário novo aqui também, vai ser provisório por uns 2-3 meses, mas aí depois a gente vai para casa nova e estamos investindo bastante. Então agradecer o pessoal que está assistindo a gente, cada vez mais a audiência aumenta e conseguimos cada vez mais estar chegando perto do produtor rural. Mas beleza. Ô João, queria começar com você e a gente começar com a pergunta: por que a gente deve trabalhar a nutrição foliar de plantas, né? Qual que é a importância disso? Bacana, Matheus. Eu gosto de falar assim nos treinamentos, nas palestras, né, nas aulas, que a folha é a segunda boca da planta, né? Então, a primeira boca da planta é a raiz. Logicamente, a maior demanda dos nutrientes ali para a nutrição vem da raiz, mas a folha é a segunda boca da planta. Porque pela folha nós conseguimos fazer diversas estratégias de manejo. Por exemplo, uma complementação, nutricionalmente falando, nós podemos fazer vários estímulos nutrifisiológicos a ponto de melhorar a eficiência de alguma rota metabólica, estimular algum mecanismo de defesa das plantas. Então dá para fazer diversas coisas aí e até mesmo um apaga-fogo quando a gente fala de deficiência nutricional. Dependendo do nutriente, a severidade com que isso vem, né, a gente consegue amenizar esses impactos. Então, para mim, é a segunda boca da planta e nós conseguimos amenizar muita coisa via folha e até estimular ou até mesmo aumentar as produtividades, né, Leandro? Com certeza. E eu penso, né, duas coisas básicas para mim é importante. Primeiro que a parte mais de micronutriente, né, para mim, onde a gente tá buscando pHs mais altos. O que é pH mais alto? 6,5, 6,7 em água, 6,8. E nós sabemos que a deficiência ou a diminuição de disponibilidade de micronutrientes cativos no solo, ela acontece. E como é que a gente vai fazer isso, né? Adianta a gente ficar insistindo lá, a gente vai fazer via solo, tudo bem, mas tem que fazer via folha. Na verdade, para mim, hoje, particularmente, né, porque eu falo, para mim, falando em micronutriente, a principal boca hoje, para mim, tirando boro, é a folha. Para mim, ela é mais boca do que a própria raiz. É importante na raiz? Claro que ajuda, né? Com exceção, de novo, do boro, né, que a gente está falando. E o segundo que, para mim, a gente pode fazer alguma coisa via solo, via raiz, que é estímulos fisiológicos que você acabou de falar. Né? A gente só consegue fazer via folha, né, Matheus e João? Então, um extrato de algas na semente ou no suco, beleza, a gente está estimulando fisiologicamente a planta, mas do restante que eu conheço, salicílico, hormônios, o próprio extrato de algas, indutores de resistência, a gente faz tudo via folha. Então, hoje não tem jeito, cara, nós temos que ser especialista também via folha e folha boca. Perfeito. E para colher 50, 60 sacos, talvez não precise de nada disso, né? Mas para alto estresse produtivo, para, vamos falar assim, um atleta de alta performance que corre uma maratona ou disputa uma Olimpíada, ele tem estímulos de nutrição, de alimentação, de hormônios para ele estar no máximo potencial dele, né? E lembrando também que o estômago é a boca que absorve carbono, né? CO2 do ar.
E isso é o que mais dá peso na planta e no grão é carbono. Então, com certeza, a folha é um dos principais órgãos da planta para absorção de nutrientes e de estímulos, igual vocês comentaram. Legal. Exatamente. E outra coisa, né, Matheus? Quando você pensa em nutrição via folha, a velocidade com que você consegue fazer isso é muito alta, né? Então, você vê trabalhos na literatura falando aí em torno de 6 a 20 vezes com uma velocidade, uma eficiência maior via folha do que via solo. Lembrando que eficiência é uma coisa e necessidade e importância é outra, né? Então tem que diferenciar bem isso aí, igual o Leandro falou, algumas fontes via solo, outras via folha, mas a velocidade com que você consegue fazer isso via folha é muito maior. Um exemplo vou aplicar 30 gramas de manganês na folha, a eficiência daquilo naquela planta é bem diferente se aplicar 30 gramas no solo, para ela ter que absorver e depois usar. Porque tem milhares de interações no solo, né, Leandro? Aí se puder comentar um pouco dessas interações, você já comentou um pouco do pH, mas o que mais que a gente tem que cuidar no solo? pH, eu acho que é o principal, a gente pode repetir ele, mas com os outros nutrientes, um exemplo, fósforo e zinco, temos outras relações ali. Matéria orgânica e cobre. Matéria orgânica e cobre. Principalmente, né? Perfeito. Se você puder falar um pouquinho mais dessas interações do solo que, vamos falar assim, acaba inibindo ou atrapalhando um pouco a absorção dos nutrientes do solo para a planta, e aí sim justificando a aplicação foliar, né? Exatamente. Acho que o primeiro, então, para a gente reforçar é o pH, né? Porque nós precisamos aumentar pH. Acho que tem que ficar claro isso. Né? Que nem a gente fala assim, vamos pensar, hoje para cada ponto de pH abaixo de 5,5 em água, você perde 150 kg de soja por hectare. E de milho, cara, são 560 quilos. São 9 sacos por hectare de milho com pH abaixo de 5,5 em água. E, Leandro, cada ponto que a gente aumenta de pH diminui 100 vezes a disponibilidade dos micro, né? Manganês, cobre, zinco. Porque tem que ver o lado que dói menos, né? Então, poxa vida, se nós estamos melhorando a eficiência, né? E nem vamos falar de bactérias, que bactérias funcionam melhor a pH 6,5. Bom, tem vários fatores que aumentam a eficiência. Precisamos aumentar o pH, né, Leandro? Precisamos aumentar, porque aumenta a eficiência de muitos nutrientes, né? O que só que diminui são os micros, que por felicidade a gente consegue colocar via folha. Que se fosse macro, nós estávamos lascados. Como é que nós vamos botar macro via folha? De novo, acho que isso é importante, a gente vai falar, né? Que beleza, macro, magnésio, potássio, fósforo via folha é estímulo. Né? Agora, micro, nutriente, né? Ele é fonte, na verdade, ele é uma adubação foliar mesmo. A gente sana problemas através da fonte. Então, para mim, o pH é o principal, né? Que, na verdade, pensando em micronutrientes nesse sentido. O outro ponto, então, que interfere nisso aí tudo, e que a gente tem que fazer via folha, são duas coisas. A matéria orgânica e também daí a parte de compactação de solo, né? Vamos pensar que são duas coisas que não podemos esquecer. A parte de matéria orgânica a gente sabe, né? A gente estuda lá, absorção específica e não específica. O cobre, por exemplo, né? Por isso que nós temos problemas seríssimos de cobre, porque ele está no meio de tudo isso aí. Né? Ele perde por causa do pH alto, ele perde por causa de compactação e ele perde por causa de absorção específica. Perde porque não tem no solo. E porque perde porque não tem no solo, rapaz. Então não tem chance, né? Mas a parte de absorção específica, que é a matéria orgânica, ela tem uma afinidade por cobre. Né? Assim como a gente fala, tu quer diminuir o problema de chumbo, do próprio alumínio, metais pesados, teoricamente. Manganês. Coloca a matéria orgânica, você diminui a cádmio, você diminui chumbo, só que o cobre é antes ainda. Se pegar a série heliotrópica de absorção específica desses nutrientes no solo, o cobre é o primeiro, antes de chumbo. Antes de você continuar, o que é a série heliotrópica? Porque às vezes o pessoal não tá escutando, não sabe o que é. Beleza, a série heliotrópica é um nome que se dá assim para, vamos pensar, a quantidade, né, ou a afinidade de cada nutriente, pensando na matéria orgânica, né? Um é mais parceiro, absorve mais na matéria orgânica do que outros. É uma sequência, né? A preferência de ligação. Perfeito. Isso acontece também no solo, né? Tem a série heliotrópica para cátions. Por exemplo, o cálcio absorve mais do que o magnésio, que absorve mais que o potássio, que absorve mais que o sódio. Tem a série heliotrópica de ânions, que é essa sequência de preferência por absorção. Pega lá o fósforo, depois vem o sulfato, né? Depois vem a nitrato, cloreto e tal. Então essa é a série heliotrópica que chama, é um nome dado para preferência de absorção em qualquer coisa que for. Então isso acontece, né, no caso com essa... E daí depende dessa parte da matéria orgânica, por exemplo, nós temos que entender que sim, ela tem uma preferência por alguns nutrientes, principalmente cobre e boro, né, na parte de micro. Então, para facilitar, o primeiro nutriente que a matéria orgânica rouba do solo é o cobre. É o cobre. Perfeito. E já temos pouco. E já estamos com calcário alto. E eu acho que outra coisa para comentar, né, Leandro, que por onde a gente anda nesse Brasil, o produtor ele tem uma tranquilidade em colocar fósforo muito grande ao longo do tempo.
E esse fósforo ele veio crescendo a níveis acima de níveis críticos, absurdos, e isso começou a ter vários problemas. Desenvolvimento excessivo de plantas, a própria formação de fosfato de zinco, aí o cara tem que ir lá e dobrar, triplicar zinco na folha. Provado cientificamente isso há muito tempo já. Há muito tempo. E o cara não se atenta a esses detalhes, né? Outra coisa, quando a gente sobe pH, esse dia eu estava até conversando com o professor Tesoto lá da USP, foi um negócio bem bacana que a gente talvez não se atenta. Quando você sobe bastante o magnésio, ele compete diretamente pelo cis de absorção do manganês. Tem uma afinidade muito alta ali. E aí faltou manganês, aumenta o teor de doenças, fotossíntese diminui pela quebra da água. Então tem essa outra relação aí, tem várias na verdade, né? Mas é um impacto bem diferenciado. E específico do magnésio, nosso que é magnésio é alto. Exato, mesmo. Por isso que a gente vai ter que suplementar isso na folha. É o complementar ou realmente nutrir aquela planta via folha com manganês, porque nós quer 20, 25, 30% de magnésio talvez na CCTC, né? Exatamente. E aí o nosso solo é pobre. Se nós falar em cerrado de forma geral, Matheus, é pobre micronutriente, é a origem do solo, não tem chance. Né? A gente vê lá, pega Paraná, Rio Grande do Sul, depende de um lado lá, onde formou mais basalto, outro mais arenito, é diferente. Mas hoje nós temos, não tem esse nutriente. É original do nosso solo, ainda em solo tropical, pior ainda. Então, temos que conviver com isso, né, meu irmão? Vamos lá, de novo, batendo na tecla dos micronutrientes, né? Mas para quem quer chegar nas 100 sacos por hectare, ou vai fazer essa parte, entender isso, né? Que é o ajuste fino, beleza. Como tu falou, Matheus, para colher 50, 60 sacos, 2 litrinhos de manganês mais 2 de aminoácido, qualquer um, você colhe 50, 60. E não é assim, a gente tá falando, mas é tão simples assim, colher 60 sacos por hectare. Né? Não é, gente, mas se você... Não é porque todos os problemas que nós temos na agricultura brasileira, né? De falta de manejo, solo compactado, não coloca palha, nós estamos falando de média, né? Tem agricultores muito acima da média, né? Mas a média é essa. Então não é tão difícil assim colher 50, 60 sacos. Mas depende da chuva. Não, faz solo, né? Até... Isso é importante, né? Pra gente falar que realmente quando o pessoal tá começando a aprender... Aí o terceiro ponto, na verdade, né, João, que eu falo de que interfere nessa parte de mim, que daí vai relacionar fontes, é a compactação de solo. Perfeito. Porque aquela história, acontece o quê? Né, lá quando é calcário, a gente chama de hidrólise, né? Que é o quê? Pega a hidroxila e reage. E uma coisa que eu tento mostrar até nas palestras é o seguinte, por que o povo acredita... Né, que quando bota calcário, forma hidroxila, que é OH-, ele reage com alumínio, que é 3+, forma hidróxido de alumínio, precipita, tudo certo. Beleza, a mesma coisa acontece com o cobre, com o manganês, né, acontece hidrólise da mesma maneira, é a mesma reação química. Entende? Então, isso está acontecendo, esse é o fato. Beleza, tem uma absorção específica a isso, né, que a gente já explicou, absorve lá nas cargas negativas, que tem muito na matéria orgânica. E a terceira, então, são reações que acontecem no solo, né, que, tipo, falta oxigênio, a gente sabe, muda cobre, muda manganês, né, quando tá chovendo demais... Oxirredução, né? Isso é química, sim, tudo bem, mas numa linguagem simples, faltou oxigênio, a gente sabe disso, para quem lida com arroz e tá escutando, a gente entende isso. Porque quando irriga... Sabe, né, bem o que acontece. O que acontece? Tem ferro e manganês que disponibiliza muito, só que o ferro disponibiliza mais ainda, né, do que o manganês, às vezes tem deficiência de manganês quando irriga. E toxidez de ferro. E toxidez de ferro, né, então, isso é fato. A mesma coisa, então, beleza, então o que acontece com o cobre? Né? Diminui. Então é por isso que a gente fez, tem algumas dicas que a gente tem dado para os plantadores de arroz, cara, tem que aumentar muito o cobre. Bastante. Né? É um nutriente que está faltando. Por quê? Não é que não tem no solo. Né? E aí vem ligado de novo a fonte, que nós estamos falando, beleza, porque fonte é justamente isso. Né? Vamos dizer assim, às vezes acontecem reações no solo a todo momento que vai para um lado ou vai para o outro. Né? Que na verdade na natureza nada se cria, tudo se transforma, já é uma lei muito antiga. Então, aquela história, vai acontecendo as coisas, né? E sem entender isso, não tem como você fazer um posicionamento via folha assertivo. E eu acho que é isso que os consultores, agrônomos e tudo têm que entender, Matheus. Tem que estudar esse tipo de coisa. Isso é um planejamento. É um planejamento. Você tem que entender o que você vai comprar, qual que é a sua situação, como é que tá o solo, o que você vai enfrentar de desafio. Porque senão você vai lá e compra qualquer coisa. E ontem até nós estávamos tendo um treinamento do professor Germson, falando de inseticida, mas pegando a mesma linha de raciocínio, todos os professores esse ano, Leandro, inclusive nós como consultores, estamos vendo o que acontece. Foi um ano difícil, o pessoal tirou um pouco a mão, principalmente de custo, e o que está acontecendo? Entrando muito genérico no mercado, seja de herbicida. Ele falou ontem que o inseticida também tem muito genérico no mercado e as diferenças são grandes. Então por que o cara tem que entender de herbicida, a diferente formulação, genérico, inseticida também, e não tem que entender de micronutriente? Não é tudo igual. Então o planejamento tem que ser em cima de tudo, né?
Perfeito. Só para a gente não sair do solo ainda, eu queria comentar mais uma coisa que nós tínhamos conversado aqui antes, é a questão do sulfato e molibdênio também. Então, dentro do solo, quando a gente aumenta muito o sulfato, o molibdênio acaba perdendo o seu espaço ali e acaba diminuindo a absorção dele. Então, é um nutriente, um micronutriente que a gente aporta muito via folha. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o molibdênio. Eu acho que isso é importante, né? Vamos dizer assim, porque o molibdato é um ânion, né? Então, quando você aumenta fósforo, assim, fósforo alto, em primeiro lugar, você já começa a ter problema de enxofre, que é o segundo. Por quê? Não é que vai faltar, não, é que ele vai lixiviar mais ainda. E se a gente está colocando fósforo e gesso, por exemplo, então colocamos 2 ânions que é mais forte que o molibdato. Então, a gente aumenta o molibdato na solução. Mas se a planta não pegar, ele vai percolar. Vai embora. Né? E a quantidade também é baixa no solo. E a quantidade é baixa dependendo do solo. Né? E segundo ponto, o pH, se a gente pegar lá a tabelinha do Malavolta, aumenta a pH, disponibiliza mais molibdato, né? Que é justamente a oxidrila é um H- que tem mais força que o próprio fósforo, né? No sentido assim desse fósforo lábil, né? Então, então aumentou o pH, aumentou o fósforo, aumentou o molibdato, vai para a solução e vai perder mais ainda. Por isso que está respondendo. Porque para nós colher 100 sacos por hectare, nós temos que ter enxofre, nós temos que ter fósforo, né? E nós temos que ter pH alto. Aí o que acontece? Precisa de mais molibdênio. Mas para colher 50 sacos, 30 gramas de molibdênio, beleza. Agora, para colher 100, tem que ser 100 gramas de molibdênio, lei dos incrementos decrescentes. Então, é assim, por quê? Porque é assim que funciona no solo, né, Matheus? Então, toda essa parte, que eu acho que cabe até muito mais estudos, né, mais, assim, dados mais precisos, porque hoje a gente tem equipamentos melhores para medir tudo isso, entende? Até medir na folha. Quando a gente faz análise de folha, é bem interessante isso. Aparece molibdênio alto, né, na verdade, quando a gente melhora isso, quando a planta está lá e o molibdênio estoura na folha. É porque realmente ele ficou na solução, né? E daí já diminui nitrogênio, né? Que é outra coisa legal, porque para mim esse molibdênio alto, nitrogênio baixo, quer dizer que transformou em proteína. Perfeito. Entende? Então, tudo isso aí é interessante. Leandro, mas o molibdênio estourou desse cara, beleza. Então a importância de saber ler uma análise de tecido foliar, né? E daí a gente pode um dia que nós puder mandar uma análise de folha, pegar uma folha, um pecíolo e mandar para o laboratório em 3 dias até a resposta, 4 dias até a resposta, a gente vai ficar mais assertivo e a gente vai sim adubar na veia sempre. Entende? Eu acho que a resposta mais cedo do laboratório, você vai mais cedo pro campo e acerta melhor o manejo. Né? E sabendo, né, João, quantas gramas ou miligramas por quilo a gente tem... É o famoso histórico, né, Leandro? A gente sabe quantos que a gente precisa, a gente sabe que faz a conta e tem que calibrar a curva de absorção dentro da fazenda, de acordo com o material e tudo mais. Agora, o primeiro ponto, então, na minha visão, é aquela história. Seja macro, seja micro, via folha, assim funciona. E agora acho que a gente pode... A gente vai falar no decorrer do tempo sobre fontes. São ruins? Não, mas tem fontes melhores e menos melhores, né? Vamos pensar dessa forma. Tudo é ruim. Eu falo assim, Leandro, toda fonte ela tem seu encaixe, senão ela não estaria no mercado. Então todo produto tem a sua viabilidade. Agora basta saber como utilizar, quando e qual dose, né? Esse é o gargalo. É a história do níquel. A gente coloca lá, precisamos 12 gramas de níquel quelato. Quanto é que é se for sulfato? E funciona? Beleza, 5 vezes mais na minha... Tá fazendo sozinho ou tá fazendo com outras misturas? Qual que é a interação de tanque? Então acho que hoje é o que nós vamos falar, né, Matheus? Pegar lá o que é cloreto, nitrato, sulfato, quelato, complexo. Eu acho que assim, o tópico que a gente vai entrar agora é quais os segredos para uma nutrição foliar funcionar, né? Aí eu acho que nós podíamos começar, tipo assim, primeiro é você conhecer a planta, os estágios que ela precisa, quanto que ela precisa, como que tá o sistema como um todo, né? Depois o que o João comentou agora há pouco, as fontes e formulações desses produtos. Nós precisamos conhecer isso. E depois eu acho que o último tópico é a prática, né? De você conhecer e colocar em prática e ver o resultado. O que vocês podem me falar, principalmente começando agora, sobre conhecer essa planta, os estágios e se isso tem relação com a fonte, né? A disponibilidade dessa fonte, né? Matheus, eu vou só dar um passinho para trás, que no meu entendimento, para a gente iniciar esse bate-papo, nós temos que entender como que isso penetra e absorve. Perfeito, João. Como que penetra e absorve. Então, assim, por que nós precisamos entender isso? Hoje, 90% da absorção é feito via cutícula. Os outros 10% nós temos estômago, tricoma, poros, pelos, então tem diversas coisas aí. Mas 90% é via cutícula. E o restante vamos colocar estômago e outras coisas. Mas quando a gente pensa nisso aí, nós temos tamanho de abertura. Então quando a gente pega, por exemplo, cutícula, nós temos 4,3 nanômetros. Isso aí não sou eu que estou falando, é a literatura. E quando a gente fala de estômago, 43 nanômetros. Então a cutícula, ela já diferencia a absorção, que é 90%, de acordo com o tamanho da partícula. Então, conhecer o tamanho da partícula é conhecer 90% da absorção e a folha.
Então esse ponto nós temos que levar em consideração. Então se a cutícula ela absorve via tamanho, temos que conhecer o tamanho da partícula. Depois que passou dali, nós temos a velocidade, que vai de acordo com o quê? Vai de acordo com a solubilidade da fonte. Então isso nós precisamos entender também. E vai de acordo com a eficiência e de translocação. Então nós precisamos entender tamanho de partícula, precisamos entender solubilidade de produto, precisamos entender a velocidade de absorção e eficiência de translocação. Eu acho que entendendo um pouco disso tudo aí, a gente consegue ser mais assertivo. E falando em tamanho de partícula, a gente já começa a selecionar óxido e carbonato, né, Leandro? Então, por exemplo, quando a gente pega óxido e carbonatos, exceto o carbonato de potássio, né, que tem absorção, nós estamos falando em moléculas de 400 nanômetros, 600 nanômetros, 300 nanômetros. E isso é humanamente impossível passar numa cutícula. Então a gente já seleciona esses produtos aí. O que nós usamos, por exemplo, o óxido de cobre? Para que serve? Para proteção. Porque vai ficar na superfície da folha, vai fazer a proteção contra os fungos. Então não adianta você querer pegar um óxido de cobre e querer fazer ele virar nutricional. Não entra na cutícula. A planta não absorve. Então nós temos que diferenciar esse tipo de fonte. Perfeito. Eu penso o seguinte, né, João? Às vezes até, por exemplo, um óxido de cobre na folha, dependendo do que estiver acontecendo, chuva mais, chuva menos, ele acaba... mas é o tempo daí. Né? Vamos pensar, tem certos produtos, por exemplo, que vem na fonte que ele não vai... O tamanho dele vai ficar naquele e pronto, não tem jeito, né? E é como... Falando do cobre, ele vai funcionar como fungicida. Se ele entrar, ele é nutricional. Então ele não é mais fungicida. Então, um primeiro momento, então ele é fungicida, depois ele é nutricional, tudo certo até. Mas a gente sabe, tu falou lá, 4 nanômetros, 8 nanômetros, aí vem mas é nanoparticulado. Mas que tamanho que tá sendo nanoparticulado? Que a gente sabe aí nas medições aí que a gente fez, inclusive professores que fazem, que é 80, 90 nanômetros, sim, mas não é 8. Então não entra. Não entra. Não é assim que funciona. Com o tempo vai reagindo. Sim, beleza. Sim, perfeito. É que a gente fala... Mas nós temos 90 dias de ciclo. Então, é que por isso que eu falo assim, óxidos e carbonatos, eles não são produtos ruins. Eles têm o posicionamento deles. Por exemplo, eu utilizo algumas coisas de óxido no algodão, depois que parte de chover. Vamos pensar assim, se tu pegar, e pode ser de macro e de micro. Beleza, vai ficar lá. De semente vai legal também. Vai muito bem, porque vai reagir no solo, mas vamos pensar na folha. Beleza, eu vou andar no algodão lá, pega abril, não chove mais, não vai nada, vai tirar ele de lá. Apesar que eu sei que tem adjuvantes, né? Tem alguns trabalhos que mostram, né? Que ele fica, até inclusive tem lá trabalhos do professor Rudes que mostra assim, que ele perde menos na folha do que um sulfato. Tipo, ele escorre menos da folha do que um sulfato. Mas mesmo assim, o sulfato entra mais para dentro da planta. Tá? Então, não vai funcionar nada, é ruim? Não. Mas beleza, numa cultura que é perene, num café, numa cana que citros. Tudo certo. Se o valor tá adequado, né, no teu, tu pode usar. Agora, numa lavoura de 75 dias de feijão, numa lavoura de 100, 110 dias de soja, numa lavoura, sei lá, de 120 dias de ciclo de milho. Não tá entregando. Não tá entregando. Ou tu tem que pôr doses muito maiores, daí vai ficar antieconômico, né? Porque muitas coisas acontecem nas empresas, e não estamos falando mal de nem bem de empresa nenhuma, às vezes adequa o custo. Muitas vezes o produto chega num custo e eles adequam a dose que aquele custo fique competitivo no mercado. E aí o cara vai para gramas, que não tem nada a ver com absorção. E daí funciona. É dessa maneira que chega lá para o agricultor. E é por isso que a gente está tentando aqui mostrar que, tá, beleza, não estamos falando mal de produto nenhum. Só falamos que tem que ser bem posicionado. Cada coisa posicionada. No momento certo, para a cultura certa. E eu sempre comento assim, Leandro, o segundo ponto que a gente fala é solubilidade, né? Quando você pega um óxido de zinco, um carbonato de manganês, solubilidade 0,001 gramas por litro. Aí, cara, se isso fosse absorvido via folha, era melhor comprar calcário, dissolver na água e aplicar. Calcário você compra por tonelada, barato. Então, se isso absorvesse via folha, falando em cálcio, por exemplo, cara, aplicava calcário, a planta estava supida de cálcio. Não é assim que funciona. E tem um detalhe para mim muito, muito importante, João Matheus, é o seguinte, beleza, você pode usar determinadas fontes, quanto é que você está produzindo? Beleza, a gente sabe que usa alguns óxidos, por exemplo, que beleza, para colher 70 sacos por hectare, 75, vai embora. Agora, para colher 100, 120 não vai. Entende? Por exemplo, é tudo isso que tem que entender. Não é que são usar, peraí, até onde eu quero ir, qual é que é quanto que eu quero colher, quanto que eu quero pagar, né? E eu sei que empresas, tudo, a gente tem assistência técnica e tal, né? Acesso à tecnologia, acesso à informação, tudo certo, mas, cara, tem essa diferença. Infelizmente tem. Né? É o jogo do mercado, o jogo do mercado, só que tem que ser claro, né? Eu acho que o jogo tem que ser o tal do fair play, tem que ser justo. Explica.
né, nesse sentido. Aí, beleza, depois a gente pode, né? Vamos de carbonato e óxidos agora, né? Via folha. Carbonatos e óxido, que na grande maioria deles é considerado insolúvel, porque Perfeito. é 0,0001. O segundo ponto é a parte dos solúveis, né? Que aí a gente está falando de sulfato, nitrato, cloreto, complexo e quelato. Vocês puderem explanar um pouco mais sobre essas fontes também, João, e aí o Leandro complementa? Tá, aí, então beleza. Solúveis e insolúveis. Agora vamos para solúveis, né? Aí você tem... Já vou pegar o gancho da velocidade de absorção, então cloreto, depois vem nitrato, depois vem sulfato, complexo, quelato. Quando a gente fala de eficiência, é o contrário. Que é a parte de translocação, eficiência dentro da planta e tudo mais. Então só nisso aí você já diferencia as diferentes fontes, né? Se você quer uma absorção mais rápida, um apaga-fogo, você pode trabalhar com cloreto, com nitrato. Se você quer um negócio que você tem um longo prazo melhor, sua planta já vem mais bem nutrida, você pode partir para complexo e quelato. E outra coisa que é bem interessante, quando você tem complexo e quelatos, nós estamos falando em agentes quelantes, né? Forte, fraco, intermediário. E isso nos resolve o que lá na prática? A interação de cauda. Então, cara, você vai fazer uma mistura mais complexa, opta por fazer produtos complexados, quelatizados. Cobre, então, é 100% quelatizado, não tem chance. Mas então essas fontes também vão nos ajudar a pagar pela tecnologia, pelo que nós vamos fazer no campo. Outro exemplo, vamos soltar uma aplicação aérea de vazão 10. 20 produtos dentro da cauda, 15 produtos dentro da cauda. Cara, paga um pouco mais na tecnologia, mas não vai no salzão puro, que vai te dar problema de entupimento, vai te dar problema de compatibilidade. E se não der, tem a incompatibilidade química, que já é provado cientificamente aí 30%, 40% só na mistura. Então você tem que entender disso aí também para pagar o justo pelas tecnologias, né? E ao contrário, a eficiência, tudo bem. Agora eu tô mais tranquilo, vou fazer uma cauda mais complexa, complexo e quelato, também tem uma eficiência maior na planta. Então, apesar das gramas ser menor, a eficiência é maior. Então, nisso aí você vai fazendo o jogo. Eu preciso entregar muitas gramas, preciso entregar poucas gramas, e nisso aí você vai diferenciando as fontes. Eu acho que é por aí a linha de raciocínio. Na minha visão, isso a gente tem que entender das fontes e também elas são específicas para cada nutriente. Perfeito. A gente sabe, por exemplo, assim, tu vai pegar um sulfato de manganês e um quelato de manganês. No que eu uso no meu dia a dia, pelo que eu entendi, eu posso usar, se eu for usar 500 gramas de sulfato de manganês, eu posso usar 250 de quelato de manganês. Agora, um níquel já é diferente. Um níquel, se eu vou usar 50 de sulfato, eu posso usar 10 de quelato. Então, não é a mesma proporção. Além da fonte ser diferente, a fonte para cada nutriente, ela funciona também diferente. Né? Então, eu vejo assim que, é complexo? É complexo. E não tem uma regra, né? Não tem uma tabelinha. Não tem uma tabelinha. Por isso tem que estudar. E por isso que tem que estudar. E outra, a história, na hora de comparar preços, né? Tu vai pegar por exemplo, pega um níquel quelato, custa 10, né? Um sulfato de níquel, por exemplo, vai te custar 2. Beleza. Se custar 2 contra 10, até vai. É a história do sulfato de magnésio com nitrato de magnésio, né, Leandro? Então, e daí tu vai lá pro tanque. Tu vai fazer só micronutriente, tu pode usar um sulfato, um sal, beleza. Agora tu vai fazer uma mistureba com vazão 10. Tu tem um pulverizador só pra fazer micro? É uma coisa. Tu tem que fazer mistura de vamos calda, usar drone. outra coisa. Vamos usar drone. Vazão 10 a 20 no máximo. Nós temos que ir pra linha de fontes melhores que primeiro não interajam dentro do tanque. O quelato, né, o complexado. Então pode ser um quelato, pode ser por aminoácidos, né? Vamos falar assim, tem a força de ligação ali. Inclusive tem estudos também mostrando a força de ligação de cada nutriente. Sim. Né? A gente sabe disso, né? Cada nutriente tem a sua força de ligação, seja num quelato, seja um outro complexo. Então funciona. É difícil a gente fazer isso? É difícil, mas tem sim vamos dizer assim, o conhecimento para esse tipo de coisa. E se a gente quiser no futuro, por exemplo, trabalhar com drone, que na minha visão vai ser tudo, vai funcionar baixa vazão, a gente vai ter que entender disso e vai ter que ir para produtos no mercado que funcionem melhor. Né? E aí não é só a fonte também, a parte que eu falo assim, é o que está junto lá. Aí é onde eu vejo a importância, por exemplo, também do cara, além de conhecer essas fontes todas, é a parceria. Vai conhecer a fábrica das empresas, vai olhar como é que é feito o processo industrial, veja os parceiros que têm atendimento, porque esse mundo da nutrição e fisiologia, ele envolve várias coisas, envolve o produtor, o consultor, a indústria, qualidade de produto, formulação, assistência técnica para isso tudo, porque muitas das vezes também o problema tá lá na bomba. O cara tá fazendo uma sequência de mistura errada e condenando os produtos. Então, mas por quê? Não tem falta de assistência. O cara vendeu e também não foi lá entregar. Então tem tudo isso girando nesse mundo aí de fontes e micronutrientes da vida. Perfeito. E isso daí me chama a atenção aqui. Eu queria perguntar para vocês, assim, quais os pontos que vocês avaliam
na hora de comprar um produto ou escolher um produto que vai ser aplicado na folha, né? E aí eu queria só, antes de vocês começar, igual a Gisele fala, o Germerson falou, que tem diferença dos produtos originais e dos genéricos. Dentro do mundo dos nutrientes, dos micronutrientes, isso também existe, que aí entra a parte de surfactantes, vitaminas, inertes que estão ali dentro, que se você comparar, sei lá, um quelato de manganês, um EDTA de manganês puro, contra um sulfato de manganês, o quelato vai demorar mais para ser absorvido. Mas a partir do momento que você pega um quelato e coloca surfactante, aditivo, essas vitaminas, pode ser que o tempo de absorção se iguala e o processo de translocação, que é a eficiência, mantenha do quelato maior. Isso também, vocês utilizam essas linhas de raciocínio para escolher os produtos a ser usados ao longo do ciclo da cultura? Eu acho que isso é legal, Matheus. Primeira coisa que essas formulações assim é o segredo da Coca-Cola, né, Leandro? Cada empresa tem a sua tal, mas hoje, graças a Deus, a grande maioria das empresas que a gente trabalha tem nos aberto essas formulações, né, Leandro? Até porque nós orientamos o produtor hoje, acho que isso é um ponto bacana. Isso foi nós que trouxemos para o mercado, isso é mérito nosso. Cara, o que você está comprando? Se o cara não te abrir a formulação, não compra. Entendeu? Principalmente aminoácidos, principalmente esses produtos nutricionais. Então esse é o mérito da Raiz da Solução, fazer o produtor entender, né, Leandro? O que tem dentro desse produto? Você fazia muito isso na fazenda. Cara, o que tem dentro desse produto? Se não abrir, eu não compro. Então eu não vou comprar um negócio que eu não sei o que tem lá dentro. Então esse é o primeiro ponto, Matheus. Então entender quais são esses aditivos, quais são esses surfactantes, que isso faz diferença na formulação. Mas o cara falar isso da boca para fora também, não vai viabilizar nada. O que você vai ter que fazer? Pegar, vai ter que testar, vai ter que medir. E, cara, se você tem uma parceria e a pessoa pode te abrir isso aí, que eu acho que isso aí, apesar de ser o segredo da Coca-Cola, você não vai conseguir replicar isso aí para outra empresa. Isso é dentro da indústria. Mas tem que saber algumas coisas-chave que tem lá dentro pra gente poder tomar decisão, né, Leandro? Eu acho que sim, né? E pra gente justamente até tomar a decisão de quantidade, né? Porque você entender da fonte, o que você quer, né? E aí os adjuvantes que tem lá dentro. A gente sabe, por exemplo, pega cletodin, tem cletodin que dá fito, tem cletodin que não dá. Tem glufosinato que o uso pode usar 2 litros por hectare, ou o genérico tem que usar 2,5 litros. Né? Só que isso, de novo, é falta de conhecimento. Perfeito. Porque vem aquela história do mais barato e tal, e é essa a mensagem que a gente tem que passar para o agricultor e para os consultores. Na verdade, que para mim, essa função é muito mais de agrônomo. Certeza. Porque vamos pensar, conhecer uma fábrica, a gente pode levar 10 consultores lá, leva 10 consultores, tem que levar 1.000 agricultores lá para dentro, para poder atingir. Então, hoje, consultores agrônomos, eles têm o papel do extensionismo, né? Extensionismo, de falar isso, né? Então, e eu vejo que é isso que a gente tem que entender, porque, às vezes, você tem um diferencial, né, que vai te melhorar a performance daquele nutriente lá dentro, é importante, e custa isso. Sim. Não estou dizendo que, às vezes, tem empresas hoje no mercado que está comprando, ou está vendendo um produto X que, podia ser mais baixo o valor. Depende, comprar uma matéria-prima, não acertou na hora da compra, sei lá, o dólar flutuou, não sei mais o que. Mas não tem jeito, cara. Essa parte de qualidade de produto, ele importa, né? Por causa justamente da absorção. E aí, desde mesmo um óxido. Tem várias empresas que vendem óxido. Umas são melhores que as outras dentro dos óxidos. Por quê? Por cada qualidade adjuvante que tem lá dentro de cada uma. E eu falo assim, aí o cara entendendo isso, ele paga pela tecnologia, entendeu? Porque a tecnologia vai entregar aquilo que ele tá buscando. E eu acho que tem uma coisa prática que a gente tem que colocar, João. Então, assim, tá, beleza. E o tá, beleza. Estamos falando tudo isso aí, tá? E agora? Faço o quê? Como é que eu vou descobrir na minha lavoura? Nós não atendemos as fazendas de todo o Brasil, nem queremos. Né? Vamos falar assim, mas não, como é que o agricultor faz? Como é que eu fiz na fazenda? Pega, faz a folha, o pecíolo, manda analisar. Exato. Agora, tem que ter bandeirinha. 7 dias depois, manda pra coleta. Pega lá, não, é o óxido. Quanto é que o cara tá mandando lá? Tanto. Pega lá o sulfato, pega o quelato. Faz 3 bombas, ou faz 3 aplicação, cara. Tá com dúvida, né? Com testa. Porque daí o que é o grande erro é que tem dúvida, abandona tudo. Né? Vamos pensar, geralmente assim, a gente não conhece, tem medo. E daí abandona tudo, só que nós estamos tentar perdendo muito dinheiro. E daí vem toda essa história. Então, cara, custa nada, mas vai lá. E outra coisa também, Leandro, acho que é bacana isso que você falou, que isso é a orientação da Raiz da Solução. Por exemplo, nós atendemos várias fazendas online, presencial, alunos do Brasil todo, até do exterior. Aí o cara vem, isso aqui funciona? A gente já testou isso. A gente sabe se funciona ou não. Só que a gente não tira o tesão do cara. Não, cara, porque eu gostei disso, gostei daquilo. Cara, é o seguinte, nos nossos trabalhos isso aqui não funciona por causa disso, a gente faz uma explicação. Mas no final eu sempre falo assim, cara, faz um lado a lado e testa.
para estimular o produtor, o gerente, o técnico, o consultor a fazer trabalhos dentro da propriedade. Porque, cara, nada melhor que o resultado dentro da sua propriedade. E aí testa, cara. Mesmo agora eu peguei um relato ontem, um cara me mandou o seguinte, ele pegou lá o enxofre elementar, tem que dissolver em 5 minutos, de uma empresa bem famosa. Ele colocou lá, deu 6 horas e não dissolveu. Era o da amostrinha. É diferente. Então, peraí, vamos questionar, o que é que tá vendo? Fala, Caminha, me manda outro lote, que esse aqui eu não vou comprar. Esse aqui não vai dar, deu algum erro lá. Entende? Se ele não faz o testezinho que é só pôr dentro d'água, né? Que os caras mesmo ensinam, né, a gente fazer isso, e deu 6 horas. Mas que a água tá fria, então esquentou a água. Beleza, também não dissolveu. Então, peraí, aconteceu alguma coisa. Entende? Pode ter sido um lote, pode ter dado um erro. Pode, cara. Envelhecimento de produto. Sei lá, ficou 2 anos lá dentro do barracão. Tem tudo isso. Então, assim, só que aprende a fazer as coisas, né? Entende? Então, é isso aí. Por isso que tem que buscar, né, a informação, seja onde ela for, Matheus, né? eu acho que é bacana agora que o Leandro comentou dessa parte de testar e tudo mais. Chamar o momento de desaprender, Isso, né? Eu até... Vamos fazer um momento de desaprender, depois eu tenho uma pergunta que o Pedro Ernesto fez comigo, né, no podcast, e eu gostaria de saber a resposta de vocês também. Mas pensando chamando o momento de desaprender aí... O que a gente, nos últimos tempos, vamos tentar pensar um pouco mais recente, nos últimos 12 meses, da parte de nutrição foliar. O que a gente não acreditava e passou a acreditar e fazer e funcionar. Eu vou começar aqui que para mim foi uma grande quebra de paradigma a questão do carbonato de potássio, do óxido de potássio. Que eu não acreditava que aquilo funcionava dentro da folha, que aquilo não era absorvido. E aí o professor Woods veio trazendo trabalhos científicos provando que transloca. E no final das contas, não é por conta da fonte, né, mas é por conta da solubilidade. O potássio nessas fontes ele é muito solúvel. Continua sendo absorvido. Então a regra principal, antes de julgar um carbonato, um óxido ou qualquer outra fonte, é qual a solubilidade dele. Porque às vezes só pelo nome o cara fica com trauma, né? Carbonato eu não vou usar. Não é isso. Depois fala que a raiz que não tá querendo, não, pra mim, até né? para um produto para enchimento de grão, que eu gosto demais, é um óxido. É um óxido de potássio. Perfeito. É o que eu mais utilizo hoje, ou o que eu mais gosto, que mais resultado me dá em termos de auxílio para enchimento de grão. Perfeito. Vocês têm alguma... Vou falar Leandro fecha. Eu acho que assim, para mim, Matheus, as quebras de paradigmas maiores em relação à nutrição foi principalmente dose de cobre. Não ter medo de doses maiores de cobre. Falando de produto comercial mesmo, gramas por aplicação. Então, pessoal, eu entendo as empresas que elas fazem uma recomendação a nível Brasil, porque não sabe a qualidade de mistura de cada fazenda, não sabe a assistência de cada um. Isso é muito amplo, elas têm que lançar um negócio seguro. Mas hoje nós já aprendemos e há muito tempo vem testando e, cara, não dá fito. Sendo 100% quilatizado, cobre pode subir as doses, deve subir as doses para as altas produtividades, porque senão você não vai alcançar. Eu acho que só uma dica, então, para quem vai dizer, mas e agora? Tem que estar escrito no rótulo, 100% quelatizado, é DTA. Se não tiver escrito no rótulo, não é 100%. Né? João, para mim, eu acho que não sei se dá para dizer uma quebra, né, um desaprender, mas acredito que sim, para mim é o nutriente zinco pensando em soja. Né? Na minha visão, as doses, pelo menos eu estou tentando triplicar as doses do que eu fazia antes. Também foi uma quebra, não que eu fosse contra zinco, não era isso, mas eu tinha umas doses lá que a gente usava 100 gramas, 150 gramas. E achava que tava legal, e tava indo legal, bem, né? E hoje, mas fazendo análise de grão, né, vamos pensar, a gente começou a notar que sim, exporta muito mais zinco do que manganês. A extração, beleza, um pouco abaixo ainda, mas a exportação tá muito maior. E daí vem aquele detalhe em lavouras, principalmente, que tem fósforo alto. Então, para mim, foi a grande quebra, legal, assim, sei lá, nos últimos 12 meses, 12 ou 24 meses, 2 anos aí, que começou a aparecer isso nas amostragens, e mais pesquisadores também mostrando. Então, hoje, a gente começou naquela história, era boro, né, que era o nutriente, agora é cobre, e hoje, para mim, o nutriente que mais vai faltar para alta produtividade, e principalmente pensando em teor de proteína, é zinco. Né? Tá mostrando que a gente precisa tanto zinco quanto manganês, pensando em soja, né, e nas demais culturas que estão ligadas à proteína no grão, eu acho que é muito, o trigo, então, é muito, muito eficiente também essa parte de zinco, né? Show de bola. Perfeito. E eu lembrei aqui, foi na entrevista com o Pedro Ernesto, mas foi quem fez a pergunta foi o professor Santi, que foi, a grande maioria dos produtores, no final das contas, sabe que tem que fazer uma calagem,
tem que descompactar um solo, tem que ter equilíbrio das coisas, mas por que eles não fazem? Eles sabem e não fazem. Por que não vai para a prática isso e o produtor realmente aplica aquilo que ele acaba sabendo, vamos falar assim, que ele tem de informação? Matheus, cara... Pra mim essa resposta ela é muito tranquila, que é coragem, né? Na verdade, assim, ó, coragem e mentalidade, né? Porque eu vou te falar até o seguinte, a coragem de fazer, pelo menos para acreditar. E regionalizado também, é a história do Santo Tomé, né? Tem que ver para crer. Eu acho que a gente fala lá, né? Sempre eu falo, desde que eu fiz a minha primeira palestra lá, Matheus, no dia de campo lá na fazenda, eu falei assim, ó, ver para crer é antigo, crer para ver é o moderno, né? Então, na minha visão hoje, falta o agricultor realmente ele entender, porque entender um pouquinho mais também, porque para mim, assim, ó, você faz alguma coisa na hora que você entende a coisa, né? E hoje o agricultor ele sabe que tem por calcário, mas ele não entende, né? Eu tô falando de média, de novo, né? Tem gente que entende. É isso aí que eu ia falar. Eu tô falando média brasileira. É bem regionalizado essa questão de conhecimento, João, formação. Eu andei pra tudo quanto é lado nesse país esse ano, assim, ó. E eu vejo que tem locais e tem que o pessoal é mais tecnificado. Sim. E eu tô falando isso profissionalmente, então não é ofensa, né? Tem lugares que as pessoas são honestas, tudo, mas o conhecimento tá baixo. Isso serve para agrônomo e serve para agricultor também. Então eu acho que na minha visão falta isso, cara. Faz lá, né? E eu acho que começar o pessoal a mudar a mentalidade de acreditar. Acredite em alguém. Peraí, se todo mundo tá falando, né, que a gente tem que aumentar a dose de calcário, vem aquela história, mas dei o dinheiro, eu não tenho dinheiro. Fazem 10% da área, né? Não tem dinheiro para isso. Sempre aquela história, né? Primeiro, às vezes não tem dinheiro ou não tem conhecimento. Mas, cara, faz o pedaço do lado para você ver, né? Então, assim, ó, primeiro acredite naquilo. Sai fazendo a fazenda inteira. Não. Tudo bem, mas faz um pedaço, faça micronutriente. Entenda o processo, né, Matheus? Então, para mim, hoje que a maior dificuldade realmente mentalidade, né? Na minha visão, é mentalidade e coragem de tomar a decisão de mudar, né? Vamos pensar assim, porque tu mesmo coloca, né, nas palestras tuas, quer resultado diferente, faça as coisas diferentes. Então, em primeiro lugar, estuda, entenda e vai lá e faça, né? Para mim, eu acho que é essa a resposta. Eu acho que é bem por essa linha de raciocínio também. Eu vejo que é bem regionalizado. Tem regiões que realmente falta informação, a pessoa não está sendo bem assistido por vários fatores. Tem a parte cultural, tem a parte de sucessão de família, ainda está nas cabeças mais antigas. Mas, cara, a maioria sabe o que tem que fazer e aí falta o mindset de ir lá e fazer. Falta de ir lá e criar coragem, falar, deixa eu virar isso aqui, deixa eu ver como é que faz, deixa eu testar, deixa eu entender mais, deixa eu cobrar mais dos profissionais de assessoria. Cara, hoje os produtores estão muito mal assistidos. Me desculpa, mas você na pega... média, né, João? Na média. Você pega cada coisa aí. Cara, é o fulano que atende o fulano, sem negligenciar ninguém, longe disso, mas, cara, a turma precisa estudar, Leandro. Tá complicado o negócio. Perfeito. A minha resposta foi bem parecida. Eu comecei com a palavra motivação, no final das contas. Eu comecei assim, falando assim, não adianta pagar a academia e não ir fazer. Então o cara compra o curso, e isso acontece com nós, né? Compra o curso da Raiz da Solução, paga por aquilo, mas deixa lá, não assiste. E depois talvez alguns até assistam, mas não colocam em prática, que aí foi o segundo ponto. Porque o conhecimento vai te dando coragem. Porque quanto mais você conhece e entende a fundo as coisas, você vai ganhando coragem. E aí na hora que você põe em prática, você ganha experiência. Deu certo, não deu, vou refazer, repete 1 ano, 2. E isso dentro do mundo de empresas, né? Eles chamam de MVP, que é o mínimo produto viável, né? Cara, você não precisa entrar na fazenda inteira fazendo isso. Coloca num hectare se você tá com medo. Mas perde esse medo em 1 hectare e depois você vai aumentando. E eu coloquei mais 2 aqui, que no passado, querendo ou não, tinha profissionais com má intenção ou com má qualidade, que, vou dar o exemplo de agricultura de precisão, ficou muito mal falada no passado, agora está se recuperando isso, mas as águas de batata, que o cara vendia uma coisa que não funcionava, ou não sabia como fazer aquilo funcionar direito na época certa. O solo não estava preparado para as águas de batata. Exatamente, ou para colher 50 sacos não precisava. E então, acho que isso meio que traumatizou um pouco o produtor rural e ele tem um certo receio de escutar e aplicar depois aquilo que ele ouve, né? E por último, que foi o que a gente fez uma live uma vez com os alunos nossos, que foi qual que é o principal ponto de pessoas que chegam em 100 sacos por hectare, que é o pensamento de longo prazo.
Às vezes o cara aplica aquilo querendo uma resposta imediata. E às vezes demora 1, 2, 3 anos para dar um resultado de solo, dar uma diferença, uma planta de cobertura ao longo do tempo, você vê uma diferença gritante, né? Então, às vezes, a falta de longo prazo, de pensamento de longo prazo, atrapalha também o cara de ir lá e começar a colocar em prática. Eu acho que, então, para resumir, Matheus, é o seguinte, ó, chama a responsabilidade para ti, para si. Né? Vamos dizer assim, porque tu tá sempre botar a culpa no clima, botar a culpa no agrônomo, botar a culpa não sei aonde, né, cara? A culpa é da gente, cara. Né? Exatamente. Eu falo sempre, quando nós colhia 20 sacos por hectare, depois passou para 80 em 6, 7 anos, a mesma fazenda, mesmo sol, mesma água, era culpa da gente. Eu acho que é o primeiro ponto, aceita, né, que você tá precisando. Olha pra dentro de casa, né? Então acho que por aí. Só voltando aqui na parte da coragem, Leandro, eu acho que assim, hoje é o diferencial dos nossos eventos presenciais, online, no nosso curso, que além da parte técnica, além da parte prática, a gente engloba muito a parte de motivação, a parte de estar alinhado, de ter mentalidade, de estar para frente para a pessoa sair de lá e ter a vontade de ir lá fazer. E eu falo assim, motivação, né, a coragem, a motivação, não é aquela sair gritando ihu, não. É o cara ter um motivo para fazer aquilo. O cara pensar na família dele, pensar no futuro, pensar numa qualidade de vida melhor e querendo ou não, se todo produtor produzir mais, todo o ecossistema fica melhor, a sociedade vai ganhar porque os preços das coisas vão abaixar e a população carente vai ter acesso às coisas que elas não têm, né? Perfeito. Não, show de bola. Fechou, então? Beleza, acho que não sei se a gente tem que fazer mais, só o pessoal entender um pouquinho mais, né, dessa parte de fontes, Matheus, só para fazer um resumão. Então, acho que para a gente fazer, né, a gente falou antes de nitratos e tal, então tem diferença, sim. Né? Até acho que tem uma parte importante, só para o pessoal entender aí também, que, né, dentro das fontes, tem uma parte importante, hoje é o ponto de deliquescência. Boa. Tá? Que nós temos que explicar para o agricultor, um nome meio diferentão, né? Ponto de deliquescência, né? Que hoje, em função de ter vindo para o mercado, principalmente o magnésio, né? Vamos pensar que tem sulfato, nitrato, complexo, cloreto. Então, algumas empresas, tipo assim, perderam o mercado pro sulfatão, né? E daí trouxeram à tona o ponto de deliquescência. E daí estão batendo em cima disso. E perfeito. Eu acho que foi muito legal esse negócio, porque agora, peraí, um outro assunto que é muito antigo e que interfere na eficiência de cada produto. Então, para o pessoal entender, né, cada produto tem um ponto lá que ele cristaliza dependendo da umidade relativa do ar. Vamos só dar um exemplo. Então, o magnésio mesmo. Se a gente pegar um sulfato de magnésio, então de 85% de umidade relativa do ar abaixo, ele vai cristalizar na folha. Mas quando a umidade do ar sobe de novo, ele solubiliza de novo. E pega um cloreto, então é 35, por exemplo. Então quer dizer o que isso? Que mesmo com a umidade relativa mais baixa, ele está ainda na forma hidratada, solúvel, não está cristalizado. Isso influencia, né? Vai ter, depende o clima que vai estar decorrendo ao longo do tempo, né? Talvez isso influencie. Agora vamos pega Mato Grosso que chove todo dia. Sabe que um cloreto é mais... tu pode pagar 7, 8 vezes mais caro num cloreto de magnésio, pensando num sulfato de magnésio, sendo que a umidade relativa do ar está todo dia 90%. Tu pegar aqui no interior da Bahia, aqui conhecimento. Aqui nos quebra-gaúchos da Bahia, de repente, pode ser então tu ter as duas fontes, uma época tá chovendo mais, tu usa uma fonte, uma época tá chovendo menos, você usa outra fonte, porque, peraí, a diferença de preço é 7 vezes. Né? Então a eficiência é se você tiver uma condição adversa. Então acho que essa ponta é interessante o pessoal entender sobre fonte. E cada nutriente não é só sulfato e cloreto, não, cada nutriente tem o seu ponto. O sulfato de níquel tem um, de cobre tem um, de manganês. Leandro, é tanta coisa. Beleza. É isso aí que a gente tá aí. Aos pouquinhos a gente vai entendendo e aprendendo. Né? A gente vai acumulando conhecimento ao longo dos anos. Nós acumulamos esse conhecimento que a gente transfere hoje. Não foi 2 anos atrás que a gente aprendeu, não. Tem coisa que a gente aprendeu 3 meses atrás, mas tem coisa que a gente aprendeu já 7, 8 anos atrás. E a gente vê, então, esse é o ponto que a gente convida todo mundo a estudar. Né? E hoje, graças a Deus, né, Matheus? Tem muita gente hoje na internet trazendo conhecimento, cara. Vá lá, faça os cursos, faça 10, 2, 3, 4 os cursos que tiver, termina um, começa o outro. Né? Porque assim você vai pegando opiniões de todo mundo e vai aprendendo e vai melhorando a tua produtividade, que no final das contas é isso, você ser mais eficiente, né, no que tu tá fazendo. É assim que você colhe sem saco com lucratividade. Né? Tem que ser dessa maneira aí. E as fontes, para mim, então, muito importante a gente entender. E eu acho que a gente conseguiu passar um pouco, né, das diferenças, né, de cada uma, por exemplo, um nitrato. Né? Então, começa a comparar valores que o pessoal vende de produto. É mais eficiente, é menos eficiente. Né? Eu não sei se, acho que deu para o pessoal entender um pouquinho que existe diferenças, né? E talvez, claro, quer esmiuçar mais esse tipo de coisa,
Bom, dentro do nosso curso tem, né, as explicações bem detalhadas de cada coisa e tá aí, né? Então, pessoal, acho que ficou bem claro para nós a importância das fontes, a importância de fazer os nutrientes e micronutrientes via folha. Acho que deu para clarear bastante as ideias. E eu queria só colocar mais um ponto aí, você encerra, João, que é o melhor investimento que a gente pode fazer é em conhecimento. É o que mais dá retorno sobre o investimento. Às vezes você gasta 2, 3, 10 mil reais num curso e aquilo te volta 100, 200, 1 milhão de reais depois, porque aquilo é pro resto da sua vida, né? Então o retorno sobre o investimento todo ano você vai ganhar com aquele conhecimento que você adquiriu. Principalmente educação. Ó. Principalmente educação. Perfeito. Perfeito, Matheus. Então, fechar com uma frase que a gente fala muito, que é conhecimento gera convencimento, que gera resultado e que gera lucratividade, né? Eu acho que, e terminando, João, não sei se te cortei ou não, mas a complemento disso aí é aquela história. Então, o conhecimento gera convencimento e você mede para gerenciar. Né? Você tem que medir. Então, cara, vamos começar. Tu tem dúvidas de fontes de nutrientes, aplica separado, coleta a folha, pecíolo, manda pro laboratório e você tira as conclusões. Não precisa ninguém contar nada para você. Né? Entende só isso. Então, começa a ter conhecimento, para ter convencimento, mede para gerenciar e acreditar e ir pro rumo certo. Fechou. Né? Com o melhor custo-benefício. E aquela frase que você tinha que falado, Leandro, que nós colocamos nas palestras é: para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Mas o que fazer, só com conhecimento você vai descobrir. O professor Rogério Coimbra fala assim: o feito é melhor do que o perfeito, vírgula, mas nunca de qualquer jeito. Perfeito. Então, agora depois de ter aprendido muita coisa, então agora nós temos que sair daqui e ir para a prática para aplicar, né? Então, bora pra lida!